Quando a gente faz aniversário, né, no WhatsApp sempre alguém manda uma mensagem assim: feliz novo ciclo, que você tenha um novo ciclo abençoado. Não é assim? Além desses ciclos marcados pelo tempo, também existem os ciclos que são os verdadeiros projetos de vida nossa. E a nossa vida aqui encarnada é um projeto. Mas nós temos uns projetos dentro da nossa vida aqui encarnados. Projetos, por exemplo, um ciclo de estudos com vestibular até entrar na faculdade, um ciclo de trabalho, um ciclo de relacionamento. Tudo isso são ciclos, projetos ou ciclos marcados pelo tempo em que a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar, começar projetos novos. No ano novo a gente tem que fazer planos. No ano que vem eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando vai acabando o ano, a gente revisa o ano que foi, o ano que passou, para entender aquilo que precisa ser mudado, aquilo que foi bom, aquilo que já não está mais bom. Mas hoje eu quero falar com vocês de um ciclo muito mais amplo do que os ciclos que a gente passa aqui encarnados. É um ciclo que nós, enquanto espíritos imortais, vivemos continuamente e vamos continuar vivendo até atingirmos a condição de espíritos puros. E aí a gente não vai mais precisar. Esse ciclo que eu estou falando é o ciclo de reencarnação e nova e desencarne. A volta ao mundo espiritual, seguido de nova encarnação. Porque é gozado que a gente sempre fala, quando a gente fala de ciclos reencarnatórios, a gente sempre pensa na encarnação. Mas a gente não costuma conversar muito do que acontece quando a gente desencarna, como é que funciona uma preparação para uma encarnação nova. E isso é muito interessante, e Kardec traz as perguntas e organiza essas perguntas no capítulo 7, na segunda parte do Livro dos Espíritos, e explica muito bem esse ciclo de reencarnação e vida no mundo espiritual, que é chamado pelos Espíritos de erraticidade, de uma forma sublime, quando ele quer explicar para nós, os Espíritos querem explicar para nós, o porquê que a gente esquece das últimas encarnações, esquece de como foi a vida no plano espiritual. E talvez até por conta desse esquecimento que a gente não fale tanto dessa preparação que acontece no mundo espiritual. A gente fala muito de umbral, fala muito do sofrimento, quando uma coisa não vai bem aqui e tudo mais, mas a gente não fala muito dessa preparação. E na verdade esse ciclo, ele acontece, é muito parecido, se a gente for fazer uma comparação, com o final de ano escolar. Acredito que a maioria daqui tenha passado pela escola, pelo menos há alguns anos. Ou então está na escola, alguns de vocês, ou na faculdade. E alguém de vocês já pegou a recuperação final? Acho que ninguém aqui. Mas eu vou falar mais ou menos como é que funciona. Você estudou o ano inteiro, foi mal nas provas e pegou a recuperação final. A recuperação final é aquela recuperação que você vai ter que estudar a matéria do ano inteiro para tirar uma nota para poder passar de ano. E esses ciclos reencarnatórios, eles funcionam mais ou menos assim. Imagina que a gente desencarnou e o desencarne não acaba o ano letivo. Então acabaram as provas, saíram as notas finais. E aí a gente tem que rever as nossas notas para ver se a gente pegou a recuperação ou não. A gente vai passar de ano ou não. E a gente desencarnou, então desencarna como se fosse ali o final do ano. E aí, quando você percebe que não passou de ano, porque provavelmente a gente não conseguiu cumprir com todos os nossos objetivos, ou falhamos em algumas provas que nós tínhamos durante essa encarnação que acabou de passar. E aí, o que acontece com esse espírito? Vamos supor que é um espírito que conseguiu se iluminar, um espírito que, apesar de ter ficado de recuperação,
ele tem a oportunidade de se preparar para o mundo espiritual. E aqui é um ponto importante. Quando esse espírito vai se preparar para o mundo espiritual, muitas vezes, na espiritualidade, é dada a chance de estudar. O espírito desencarnado consegue lembrar de tudo que aconteceu nessa encarnação, mas lembra também do que aconteceu em outras encarnações. Lembra da sua proposta no plano espiritual antes de reencarnar nessa última reencarnação. Quem aqui já foi assistir Os Mensageiros, o Nosso Lar 2? Tem bastante gente. Então deu para ver no filme que eles se preparam para uma nova encarnação, um novo projeto, um novo ciclo. E essa preparação todo mundo faz. Quase todo mundo faz. Nós vamos explicar algumas pequenas diferenças. Então, quando a gente está no plano espiritual, quando a gente esteve por lá, a gente teve condições de reavaliar todos os nossos acertos e os nossos erros, como se fosse aquele aluno que pegou a recuperação e pôde ter tempo de estudo até a recuperação, para que conseguisse entender as falhas, onde estavam os pontos fracos, para que ele pudesse, aí sim, melhorar nisso, passar e não errar mais nas próximas provas. Então a gente tem essa condição de olhar todos esses erros e acertos e entendendo, junto com os nossos mentores espirituais, qual é a melhor forma de encarnarmos de novo. E aí vem, sem que a gente perceba, a gente vai sentindo, na verdade, sem ter nada muito claro, que está chegando a hora de reencarnar. E aí, de repente, chega o momento de se preparar realmente para reencarnar. E existem departamentos reencarnatórios na espiritualidade que vão preparar, de acordo com as nossas necessidades, a encarnação que a gente precisa passar. E essa é uma coisa muito importante que os Espíritos explicam no Livro dos Espíritos. Quando a gente reencarna, a gente esquece de qual foi o tipo de prova que a gente escolheu. Quais foram os argumentos que levaram a gente a ter a vida que a gente tem aqui. Então a gente vive aqui cheio de problemas. Todo mundo. Tem ninguém que não passe por problemas. Só que os problemas de cada um são diferentes de outras pessoas. Os problemas são variáveis. As personalidades são variáveis. Os problemas de saúde mudam. E esses problemas que a gente passa aqui na encarnação, na grande maioria deles, foram escolhas nossas. Porque a gente precisa aprender com esses problemas. Todos têm uma finalidade. Por que a gente esquece, então? Kardec pergunta aos Espíritos. Não seria mais fácil que a gente soubesse, nós, por que a gente está passando por isso? O que a gente precisa aprender com isso? Eles explicam que não seria válido, porque é como se fosse. Aí vem o exemplo voltando para o exemplo da recuperação, é como se a gente tivesse cola na hora da prova. E na hora da prova a gente não pode ter cola, a gente não pode ter ali o material na frente para copiar a questão. A gente precisa ter a influência da matéria para que a gente possa ver se realmente a gente conseguiu introjetar aquelas lições que a gente teve no plano espiritual, estudando, aprendendo, como acontece lá com o André Luiz, no Nosso Lar. Se essas lições elas foram bem aprendidas, a gente consegue colocá-las em prática aqui na Terra. E como é que a gente pode saber e ter alguma ideia do que está acontecendo mesmo? Quais são essas características dessas provas, o que elas têm a ver com a gente, com os defeitos que a gente tem que a gente precisa melhorar? Primeiro, pelo próprio título da prova. Vocês já repararam que, às vezes, problemas semelhantes vão se repetindo ao longo da vida? Eu já falei isso aqui uma vez, mas uma vez eu percebi, no processo de terapia, que pessoas com o mesmo tipo de personalidade chegavam na minha vida. E isso foram ciclos longos, de anos, convivendo com uma pessoa. Quando essa pessoa saía da minha vida, tinha outra pessoa, normalmente amigos.
E normalmente ele causando sofrimento, no final das contas. Até eu entender, dentro desse processo de psicoterapia, o porquê. É por conta disso. Eu precisava aprender isso. Como se fosse um passe de mágica, parou de acontecer. Se a gente prestar atenção, também vem o autoconhecimento nas coisas que acontecem em nossa vida, como elas se repetem, ou nas dificuldades que nós temos com determinado tipo de gente, determinado tipo de pessoa, determinado tipo de atitude de outras pessoas, nós nos conhecemos mais. Nós começamos a perceber, por que isso pega tanto para mim? Por que isso é tão difícil para mim? E a gente começa a aprender. Mas tem outro ponto muito importante. Os Espíritos ensinam que, através da nossa intuição, antes disso, que nós temos mentores, nós temos guias espirituais que nos acompanham nessa encarnação. É como se fossem nossos tutores ali, naquele processo de aprendizado escolar, voltando para a nossa comparação. São espíritos, amigos, que, quando a gente estava desencarnado, estavam nos ensinando, estavam do nosso lado, nos apoiando, e a hora que a gente vem encarnar, eles vêm e falam assim: olha, vamos junto. Eu vou com você, eu não vou encarnar, mas eu vou estar do seu lado para te lembrar das coisas que você prometeu para você mesmo antes de reencarnar. E esses espíritos falam conosco através do nosso pensamento. Então, muitas vezes a gente está inclinado a fazer uma coisa que não vai de acordo com os nossos valores. E de repente vem como se fosse um pensamento que a gente nem entende de onde vem. Já aconteceu isso com vocês? Um pensamento que a gente fala: nossa, de onde veio isso? E a gente muda o caminho. E quanto mais a gente estiver sereno, conectado, estável, mais a gente consegue ouvir a voz da espiritualidade. E aí os espíritos chamam da voz da consciência, seria a voz da nossa consciência, porque nós guardamos na nossa consciência qual o caminho certo. Em outra parte, os espíritos, eles nos ensinam que nós sabemos a lei natural, a lei de Deus está dentro de nós. O problema é que nós não acessamos. Nós começamos a nos importar, dar valor para as coisas da matéria e ficamos longe. Então, cada momento desse, cada momento que vocês estão aqui hoje, que nós estamos aqui hoje, cada momento de oração, cada momento de entrega, cada momento de comunhão com Deus, é um momento que a gente consegue ficar mais perto dos nossos mentores, dos nossos guias, que nos dão essas intuições de qual caminho seguir, por que nós estamos passando pelas dificuldades que nós estamos passando. E as coisas vão ficando mais leves. E a hora que a gente entende que passar por isso tudo vai fazer com que a gente vá bem no final, e aqui é a prova, né? As nossas provas, antes de desencarnar, as provas que acontecem ao longo do ano letivo, elas vão acontecendo todos os dias. E a forma como nós passamos por essas provas todos os dias, desde uma fechada no trânsito, desde agora o trânsito na frente da escola das crianças que voltou às aulas, desde aquela alfinetada que alguém em casa não dá em você, tudo isso, desde essas pequenas coisas até as grandes coisas, os grandes problemas, as doenças, a perda de pessoas queridas. Tudo isso são pequenas provas que nós vamos passando. E a forma como nós passamos por essa prova, se a gente consegue passar por essas provas conscientes de que a vida continua, conscientes de que a vida não acaba aqui, que nós não somos só um monte de células que vai morrer e acabou, que o nosso espírito continua, que existe o reino de Deus prometido por Jesus à nossa espera, se a gente conseguir passar bem por essas provas, esse fardo fica mais leve. Então são pequenos sacrifícios que a gente faz no nosso dia a dia para passar de ano sem recuperação. E cada vez que a gente consegue
ensina os espíritos, a gente consegue subir o degrau. É como aquele aluno que aí conseguiu, fez a recuperação, passou de ano. E aí ele vai para o ano seguinte, ele evolui, está mais inteligente, com maior sabedoria, vai conseguir aprender matérias mais difíceis no ano seguinte. E é assim conosco. A cada encarnação um degrau novo, a cada encarnação a gente vai subindo. Então não é bem o ciclo que a gente vive. Porque cada um de nós aqui vive a sua melhor versão. E amanhã estaremos melhores. Porque no ciclo a gente volta para o mesmo lugar. Mas aqui é diferente. No nosso ciclo de reencarnação, desencarne, vida no mundo espiritual, cada passo, cada encarnação nós estamos melhores. E isso pode nos dar muita esperança. Porque nós estamos melhores a cada vez. No máximo, estaciona um pouco. Mas a gente nunca volta, nunca regride. Isso os Espíritos nos ensinaram também. Eu queria, para ilustrar a conversa de hoje, eu vou lembrar aqui de um livro do Emmanuel, que eu li recentemente. Vocês conhecem o livro 50 anos depois? O Emmanuel é o mentor do Chico Xavier. E ele tem um livro, o primeiro livro, o romance dele, chama 2000 anos, contando uma encarnação em que ele viveu na época de Jesus, inclusive conheceu Jesus, mas não quis muito saber de Jesus. E depois ele se converte ao cristianismo. 50 anos depois já é o segundo livro da série, em que ele reencarna, ele já não é o protagonista do próprio livro dele, ele reencarna mais de 100 anos depois que Jesus tinha passado pela Terra. E ele vai narrar a história de um grupo. E esse aqui é um ponto interessante. As reencarnações acontecem, esses ciclos reencarnatórios de vida na espiritualidade, na erraticidade, acontecem em grupos grandes, que vão vivendo e voltando juntos, e se acertando e aprendendo juntos. E ele conta então essa história. É uma história lindíssima, em que ele mostra cada exemplo de cada personagem, o quanto mais esse personagem da história conseguiu se sacrificar através do sacrifício do orgulho, da vaidade, do sacrifício do seu conforto, em prol de outras pessoas, maior o degrau que ela conseguiu galgar em termos de evolução. Eu não vou dar spoiler do livro, mas eu vou ter que falar um pouquinho do último capítulo. No último capítulo, esses espíritos que estavam reencarnados em grupo, eles já tinham todos os desencarnados, todo mundo, estavam todos na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual. E um pequeno grupo que tinha conseguido, que tinha se inclusive convertido ao cristianismo, né? E lembrando que os cristãos novos, eles foram levados a sacrifícios muito maiores do que os sacrifícios que a gente vive hoje. O sacrifício deles era nos coliseus, nas arenas, sendo devorados por feras, mortos por gladiadores, para o espetáculo geral. Essas pessoas, elas se encontram no plano espiritual já em fase de preparação para reencarnar de novo. E alguns deles estavam em alguns planos superiores, aqui na Terra mesmo, sendo orientados por espíritos, pelos seus mentores, os espíritos que estavam cuidando deles, desse processo todo reencarnatório, e estavam prestes a reencontrar, naquele plano de reencarnação, outros espíritos que provavelmente estariam no umbral, mas espíritos que nessa última encarnação tinham feito muito mal a eles. Seus algozes da última encarnação narrada ao longo do livro. E por isso havia um clima muito grande de apreensão. Ao mesmo tempo que eles estavam seguros na fé em Jesus, porque é o sentimento de Jesus, imagine, um pouco mais de 100 anos depois da sua passagem, era algo muito mais vivo, era um sentimento muito mais forte da presença dele ali, para esses grupos de cristãos que se sacrificavam daquela forma. Mas ao mesmo tempo que eles tinham esse sentimento, eles tinham também medo. Que não era
quem se tornou o espírito perfeito ali? Eles subiram degraus. Então, mesmo desencarnados, nós continuamos tendo medo, continuamos tendo personalidade, continuamos sendo pessoas às vezes mais difíceis, às vezes mais fáceis. A gente continua nós mesmos, só que um pouquinho melhores. Então eu vou ler aqui, comentar rapidamente o discurso de um mentor, de um espírito superior, que vai fazer um discurso preparando esse grupo para a chegada dos seus antigos algozes, aquelas pessoas que fizeram muito mal para eles na encarnação passada. Então ele começa assim: breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos pelo plano espiritual. Divinos ensinamentos adquiridos pelo plano espiritual. Então, parte disso que a gente está falando agora. A gente desencarna, vai para o plano espiritual e lá, sem a carga, sem o corpo físico, sem o peso, sem as tentações do nosso mundo terreno, a gente consegue aprender muito mais. Aqui, no caso lá, na espiritualidade, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma ingressa do mundo pode descansar de profundas mágoas. Tem um período de refazimento do plano espiritual. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Mas acima de nossos frontes há um reino de amor perene e de paz inolvidável, que necessitamos conquistar nos mais altos valores da consciência. Eles estavam em planos superiores, como eu falei, da Terra. Mas acima desses planos superiores, ainda degraus maiores ainda a serem galgados. E o degrau maior, que é de espíritos puros, onde realmente nós vamos poder sentir a felicidade verdadeira. E esse é o verdadeiro reino de Deus que Jesus fala que nos espera. Só tem um probleminha, pessoal, não quero deixar ninguém desanimado agora. Emmanuel, ele conta que a diferença da gente para o espírito puro é o do sabe, tem pessoal que tem cachorrinho, gato, assim, é do seu cachorrinho para nós. É só essa diferença. Entendeu? Então é um caminho um pouco longo que a gente precisa galgar até chegar lá. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá, porque a gente vai pensando no tempo da Terra, né? Mas nossa encarnação é uma gota no oceano da vida infinita. Agradecemos a misericórdia do Senhor que nos concede preciosas oportunidades do trabalho a favor da nossa própria redenção. Trabalho a favor da nossa própria redenção. Toda vez que a gente não responde a uma ofensa, toda vez que a gente dá lugar para outra pessoa, eu ando muito em São Paulo de metrô, cada vez que eu vejo alguém dando lugar para outra pessoa no metrô, toda vez que a gente espera o outro para começar a se servir à mesa, tudo isso é trabalho em prol de nós mesmos. De nós mesmos. Da nossa própria redenção. Em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Vós que partis da luta, vós que partis amai a luta redentora, como se deve amar uma alvorada divina. Quando a gente vem encarnar, a gente fica tenso mesmo, porque a gente sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que a gente já falhou muitas vezes. Quem assistir ao filme pode lembrar o número de falhas que aquele grupo de espíritos já tinham cometido em outras encarnações. Mas nós devemos amar cada oportunidade que a gente tem, como uma alvorada divina, como uma bênção de Deus que nos dá essa oportunidade. Aqui, sob a luz da bondade divina do Cordeiro de Deus, adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e de amor, e se experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e das angústias materiais. Então, realmente, quando a gente consegue viver bem na Terra, estar em bons locais no plano espiritual, a gente consegue realmente se sentir mais livre das amarras aqui do corpo físico
Isso facilita o nosso aprendizado, a nossa preparação para o plano espiritual. E continua, que aqui na Terra, escola dolorosa e bendita da alma, porque a Terra, meus amigos, é uma escola. Nós estamos falando da recuperação, do ano letivo e tudo mais, e a espiritualidade sempre nos conta que nós estamos numa grande escola. E as provas vão realmente acontecendo a cada vez mais, todos os dias da nossa vida. Que se descubra o campo imenso das nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo. Lá mesmo. A gente não repara os erros na espiritualidade, a gente se prepara para reparar os erros aqui, dentro desse contexto de ciclo que a gente falou. Entre as suas sombras conscientes e espessas, as sombras da terra. Enquanto se reparam na superfície, na sua superfície, nos desvios de épocas remotas, vai-se mister aplicar às suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto, em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus, que não nos desampara. E nesse momento aqui na terra, Jesus não nos desampara. Por mais que esteja difícil, por mais que a vida esteja complicada, Jesus não nos desampara. Acabei de dizer que nós temos mentores que nos intuem o tempo todo. Cabe a nós fazermos a ligação. É como ligar uma tomada. Para que a gente para, se concentra, faz uma oração, a gente liga a tomada com esses espíritos de luz. E ele conta que a exemplificação de Jesus é um modelo para os nossos corações. E aí, meus amigos, se a gente tiver dificuldade de como proceder, lembremos de Jesus. Jesus é o modelo maior. Jesus vai além das palavras do Evangelho. Ele é em si o Cordeiro de Deus. Ele é em si o Evangelho. Ele é em si a palavra. E aí ele prepara para os adversários. Agora, irmãos bem amados, encontrareis aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas. É assim com nós todos. Nós escolhemos, nós estudamos a vida que levaremos aqui na Terra. Então, se a gente está passando por dificuldades, por problemas, por alegrias, a escolha foi nossa. Repito. Porquanto já possuis a noção da responsabilidade e da precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos dons. E aí ele conta: nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanham a trajetória na terra dos destinos humanos. O que ele quer dizer com isso? Tá, aqueles espíritos que tinham se esclarecido, eles tiveram a oportunidade de escolher suas provas. Mas é assim com todo espírito que está encarnado? Não. E hoje, em tempos de transição planetária, isso está mais evidente. É o que se chama de encarnação compulsória. Aqueles espíritos que foram os algozes, que fizeram mal para essas pessoas, eles perderam esse direito que eu estou falando, de escolher a sua prova, de escolher a sua encarnação. E olha que interessante, eles vão precisar, e o espírito do benfeitor continua explicando isso, do aceite desses espíritos, daqueles espíritos esclarecidos, para que eles possam receber os seus algozes de ontem como filhos, como irmãos, como pai, como mãe. Eles precisam do aceite. Então todo esse discurso serve para que eles aceitem aqueles espíritos. E ele traz isso. Que tudo que eles estudaram, todas as responsabilidades, toda a sabedoria levaram a esse momento, dessa escolha. E aí, o que acontece, eu não vou dar spoiler, deixo para vocês lerem o livro. Mas aqui, pessoal, para finalizar, o que a gente aprende com esse ciclo todo? Várias coisas. Uma delas, estejamos conectados, estejamos em comunhão com o Pai.
para que nós possamos receber a intuição dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos. Outra coisa muito importante: nós não precisamos, repito, dos sacrifícios dos cristãos no cristianismo primitivo. Nós não precisamos mais ir para as arenas, para os coliseus ser devorados por feras. Nós não precisamos mais desse sacrifício. Nós precisamos do sacrifício diário, nas pequenas coisas do dia a dia. E nós podemos pedir a Deus que nos ilumine para que possamos entender quais são esses sacrifícios. E assim, que todos vocês, quero deixar essa mensagem hoje, possam olhar para dentro de si, começar a entender quais são essas provas e por que elas acontecem. E que nós possamos fazer esses pequenos sacrifícios em prol de nós mesmos, do perdão, do amor, de se colocar por último, entre tantas coisas que podem aparecer. E que vocês todos possam ter uma ótima semana, partilhando por paz agora, possam manter esse pensamento, essa atitude de oração, para que possam receber aquilo que for necessário para essas lutas. Obrigado.